Alguma hora esse dia ia chegar. Estava escrito em pedra, mais especificamente nessa pedra bem aqui. Ela sussurra coisas pra mim enquanto eu durmo. Além de Bob Esponja. Eu sou um grande fã de Bob Esponja, como vocês devem ter notado. Mas esse desenho, apesar de maravilhoso, não é nem de longe o único que eu já assisti e não é apenas dele que eu sou fã. Não? Que coisa! A verdade é que eu quero poder compartilhar mais as minhas paixões com vocês. Afinal, Bob Esponja preenche só um lado desse quarto. Este é o lado que eu quero que conheçam. Então, se você é fã de desenhos animados como eu, talvez, apenas talvez, goste do que eu tenho a mostrar aqui. Quem sabe tudo que precise é ir de volta para o Cartoon. Uou! Esse vídeo tem spoilers. Cuidado. Bom, podemos começar. A nostalgia está no ar. E vocês sabem, onde há um público nostálgico, há demanda. E onde há demanda, há dinheiro. As séries animadas da Nickelodeon, os famosos Nicktoons, eram feitas por artistas. Pessoas que tinham amor a espalhar em forma de desenho. Gente que queria contar essas histórias puramente por paixão ao projeto. Mas por trás desses artistas havia sempre uma empresa, uma grande corporação, que enxergava a animação como algo com potencial de se tornar maior. Algo rentável. Esses artistas criaram desenhos de sucesso e essa empresa ordenhou os desenhos como ninguém. A Nickelodeon não costuma gostar de finais e, em algumas ocasiões, prefere até mesmo que os autores dos desenhos saiam da direção criativa do que matar a série. Aconteceu com Bob Esponja, aconteceu com os Padrinhos Mágicos, aconteceu com Rugrats. Rugrats? Vocês podem até não saber, mas Rugrats um dia era condecorado como a animação mais longeva da Nickelodeon, perdendo seu posto somente, claro, pra Bob Esponja em 2012. Rugrats foi um dos 3 primeiros Nicktoons originais, lançado em 1991 ao lado de Doug e de Ren Stimpy. O desenho foi criado por 3 artistas talentosíssimos, o casal de animadores Arlene Klask e Gabor Ksupo e o escritor Paul Germain. Eles trabalhavam juntos desde que produziram os primeiros curtas dos Simpsons pro The Tracy Ullman Show. Inclusive, dá pra notar uma baita semelhança entre essa fase inicial dos Simpsons e Rugrats. O estilo do estúdio Klask Ksupo era altamente característico, mas graças a esse trabalho que eles fizeram pros Simpsons, eles tiveram a oportunidade de apresentar novos projetos para outras emissoras. E é aí que entra a Nickelodeon. A Nick gostou muito da ideia dos bebês. Foram apresentadas 3 ideias, mas foi Rugrats que marcou. Afinal, essa era a identidade da Nick na época, um canal feito para crianças se identificarem. E Rugrats era genial, uma série animada sobre bebês que não tinha medo algum de criar plots de episódio que podiam, sei lá, incentivar crianças a comer comida de cachorro, como é mostrado logo no primeiro episódio. Quem sabe se a gente comer a comida de cachorro, a gente vira cachorro. A série tinha 2 pontos de vista sendo apresentados e de forma muito bem executada. O primeiro sendo claramente o dos bebês, que são sempre guiados pelo protagonista Tommy Pickles, que tem ideias mirabolantes pra ele e seus amigos fazerem durante o episódio. Uma coisa mais banal acaba se tornando gancho pra uma aventura épica dos bebês, cheias de ameaças
ameaças, perigos, resgates e mistérios, e muitas vezes inspirados por coisas que os próprios criadores gostavam ou lembravam da infância. O fato dos protagonistas serem bebês torna sua imaginação perante situações algo muito legal de se assistir. A gente consegue ver a falta de conhecimento e maturidade deles sempre presentes, e mesmo assim dá pra acompanhar o raciocínio. E o segundo ponto de vista é o dos adultos, pais dos protagonistas, que os mostrava tendo de resolver problemas do cotidiano ou realizando atividades comuns, mas sempre com suas personalidades únicas e cativantes. Nos episódios eles estão distraídos ou conversando assuntos aleatórios e não percebem no que os bebês estão se metendo. Isso, claro, até o filme de 98 lançar. Nele, os bebês se metem numa aventura perigosa mesmo e os pais têm de resgatá-los. O filme é maravilhoso, emocionante e subverte a fórmula da série de forma magnífica. Eu acho muito engraçado o quão relacionáveis são os adultos pra mim nos dias de hoje, porque claramente quando eu assistia Hogwarts quando criança, eu me identificava com as aventuras das crianças, mas hoje é muito mais fácil enxergar meus amigos e eu como esses caras. Somos nós. O visual de Hogwarts era a Nickelodeon dos anos 90 in a nutshell. Super esquisito e surreal. Cada personagem era mais feio que o outro. E esse era o grande charme da animação. Eles não fizeram bebês fofinhos. Não. Eles foram diretamente contra a maré. E é aí que a genialidade dos criadores fica cada vez mais nítida. Mas é óbvio que muitas dificuldades apareceriam durante o caminho. Em 1993, após as 3 primeiras temporadas do desenho, um dos criadores do projeto, Paul Germain, deixou tanto a Classic Super quanto o Hogwarts, já que essa fase inicial do projeto tinha sido concluída e ele seria aparentemente suspenso. Só que com as reprises dos episódios de Hogwarts, o desenho começou a fazer um certo sucesso, e é aí que o greenlight para novas temporadas e até mesmo para um filme acontece. O primeiro filme de um Nicktoon, diga-se de passagem. Ele era o número 1! O que pega aí é que o co-criador Paul Germain não era simplesmente um roteirista qualquer. Em Hogwarts, era ele quem acertava o tom da série, ele que explorava essas narrativas emocionais e complexas do desenho. Com a saída dele e dos roteiristas originais da série, o show retornaria em 1997 com uma equipe de roteiristas nova, e claro, com um tom bem diferente, mas alinhado às expectativas da Classic Super e da Nickelodeon. Conforme os anos foram se passando e os anos 2000 chegaram, a série continuou, e assim como em Os Simpsons, os personagens se mantiveram os mesmos, não crescendo junto do público. E claro, a fórmula que tornava as primeiras temporadas icônicas foi envelhecendo e se perdendo um pouco no caminho. Desde o filme de 1998, essas ideias de maturidade, responsabilidade e crescimento já estavam muito presentes. Mas foi só em 2001, no episódio especial de 2 partes, Todos Crescidos, que apresentaram os personagens mais velhos, mudando completamente a fórmula do desenho. Pelo menos nesse episódio. E é bem legal ver a evolução desses personagens ao longo desse especial, já que no final a própria Angélica tem uma redenção e um momento de amadurecimento, o que mostra que esse episódio não foi feito só pra mostrar eles grandes, mas fazer uma narrativa focada nesse crescimento deles como pessoas. Mas não é como se fossem fazer uma série inteira baseada nisso. A série Hogwarts foi finalizada em 2004, mas em 2003 já estavam fazendo a série Hogwarts Crescidos, um desenho sobre os mesmos personagens da série original, mas agora em sua adolescência, e esse spin-off perduraria até 2008. Também teve uma minissérie com um visual bem estranho e nada charmoso entre 2005 e 2008, chamada Hogwarts na Pré-Escola, e é mais focado na Suzy e na Angélica. É esquisito, eu não recomendo. Mas após o encerramento desses 2 spin-offs, mais de uma década se passaria antes de vermos os Hogwarts novamente. Seria apenas em 2021, com o reboot do Hogwarts original, que voltaríamos a ver todos esses personagens em ação em novas aventuras. Ou pelo menos, é o que eu esperava, porque em março de 2024, a Paramount basicamente orquestrou um expurgo de muitas séries da Paramount Plus, cancelando e tirando elas do catálogo. Dentre essas séries, estava a Hogwarts de 2021. Então vocês já sabem, para encontrar ela, eu tive que ir para os confins do mundo.
tudo isso pra... So I changed, I moved on, live my life just how I want. A different spin, you gotta change it up. Bom, como tudo é exatamente como não deve ser, os 3 criadores originais da série não tiveram envolvimento exatamente direto com a produção. A Lenny Klaske, Gabok Supo e Paul Germain foram creditados como produtores executivos, mas não me parece que o envolvimento deles passou disso. Créditos. O estilo pode ser minimamente parecido devido aos models dos personagens, mas isso para até aí, já que a série é 100% em CGI. É um reboot total. A história não é continuada da série original, e sim reinventada, com mudanças muito claras na persona dos protagonistas bebês e adultos. Alguns dos personagens principais que apareciam recorrentemente ao final da série original, como a Kimi e o Jill, só vieram aparecer mais pra frente na primeira temporada, ou até mesmo a partir da segunda temporada do reboot. E sim, a série teve uma segunda temporada, e encomendaram uma terceira, que simplesmente nunca saiu. Eu acho legal que, tanto na versão original quanto na brasileira, foram mantidas as vozes antigas de alguns dos personagens, e isso demonstra que eles ligam pro público nostálgico ainda, apesar da faixa etária ter mudado drasticamente. A série não foi feita pros adultos de hoje que assistiam Rugrats quando mais novos. Não, essa série é infantil, não tem muito o que discordar disso. Ela é bem feita na medida do possível. O tom dos episódios originais, com narrativas que chegavam a emocionar, me dando vontade de aplaudir em certos momentos, não foi mantido aqui. Tá, agora temos uma série de comédia mais bobinha mesmo, não muito inspiradora. O fato é que, querendo ou não, revivals dependem da relevância do seu estilo original nos dias atuais em que o projeto é feito. No caso de Rugrats, estamos falando de uma animação que exala a energia dos anos 90, então é normal que seja algo mais difícil de adaptar para um público jovem em tempos modernos. Eu queria falar de Rugrats aqui justamente por ser uma série muito mais Nickelodeon do que Nick Jr. no contexto original da obra. Mas o reboot de 2021 se conecta muito mais facilmente aos reboots de Dora Aventureira, Backyardigans, As Pistas de Blue, do que qualquer outra coisa. Infelizmente, a partir desse cancelamento do reboot, é de se esperar que nada de novo de Rugrats seja visto, pelo menos por alguns anos. Uou, isso é... inesperado. O jogo Rugrats Adventures in Game Land, lançado em 2024, é um jogo puramente independente, apesar de ainda assim ter a licença cedida pela Nickelodeon para ser feito. Ele foi desenvolvido pela Demix Games e Wallride e publicado pela Demix Games com a Limited Run como editora e parceira de publicação. A Limited Run já tem o costume de lançar mídias físicas limitadas de jogos, edições de colecionador mesmo. Para esse jogo dos Rugrats, eles lançaram não só o game com os gráficos tanto em HD quanto em 8 bits para simular um game de Nintendinho, como também lançaram o cartucho de Nintendinho. É um item bem raro mesmo, já que tá esgotado no site da Limited Run, e no eBay você só encontra alguns anúncios dessa versão de NES, além de uns bootlegs em outros sites. Mas quanto ao jogo em si, ele é maravilhoso, puramente um plataforma 2D de qualidade. Eu optei por jogar a versão 8-bit, mas o jogo é essencialmente o mesmo em HD. Apesar de eu achar menos charmoso, as animações são legais, e dá pra ver mais detalhes das criaturas que lutamos contra, que são os brinquedos dos bebês. Você tem 4 personagens disponíveis pra jogar, o Tom, o Chuck, o Phil e a Lil, e cada um tem habilidades próprias legais, e isso lembra até mesmo o Super Mario Bros. 2. O Chuck, por exemplo, tem um pulo mais alto, o Phil consegue dar um ground pound mais poderoso no chão pra acessar novos cenários mais rápido, a Lil plana depois que salta, e o Tommy, até onde eu entendi, é um personagem mais equilibrado, o padrão do jogo. No modo normal, você pode trocar de personagem a qualquer momento, e isso ajuda tanto a progredir quanto em speedrun. No modo fácil ou recém-nascido, você tem respawns ilimitados, o que tira um pouco o ponto do jogo, já que não pode mais dar game over. Enquanto no modo difícil, garotão, você não pode trocar de personagem até o personagem morrer. Você só dá game over nesse jogo caso perca todos os personagens. E o game é realmente muito divertido e sua dificuldade é balanceada. Não é super difícil nem super fácil, dá pra morrer umas boas vezes jogando ele. Uou!
Isso foi demais. Então o retorno de Rugrats nessa década não foi de todo mal, graças a Rugrats Adventures in Game Land. O jogo é bem bacana, diferente do reboot da série de 2021. Mas sabe, Rugrats não foi a única série que recebeu um reboot que virou praticamente Lost Media depois. Afinal, também existe os Padrinhos Mágicos. Os Padrinhos Mágicos é um colosso na Nickelodeon, um desenho que durou cerca de 16 anos no ar e foi um grande sucesso. Nele temos Timmy Turner, um garoto com infância infeliz, sendo negligenciado pelos pais, com uma babá que o tortura, um professor que lhe dá notas baixas só pelo meme, entre outras coisas. Por ter essa infância difícil, o Timmy recebe os seus Padrinhos Mágicos, o Cosmo e a Wanda. E é legal que esse trio de protagonistas tinha um certo equilíbrio emocional. O Timmy era egoísta, mas tinha empatia. O Cosmo era burro, mas não inútil. E a Wanda era racional, só que sem ser completamente chata. Com o tempo, os Padrinhos Mágicos foi se reformulando, quase que como um revival dentro do próprio desenho, sem necessariamente criar uma nova série. Eles faziam isso introduzindo novos personagens logo no início das temporadas. Por exemplo, no episódio especial Um Bebê Muito Louco da 6ª temporada, somos introduzidos ao Puff, o filho do Cosmo e da Wanda. Puff claramente foi uma boa ideia pra Nickelodeon, afinal, era uma ótima desculpa pra criar produtos licenciados. E além disso, o episódio de introdução dele foi um grande sucesso, apesar de significar somente um declínio exponencial da série a partir dali. A verdade é que o Puff surgiu pra servir como gatilho pra mais problemas. Basicamente, uma forma fácil de escrever novos plots de história e roteiros para novos episódios. O personagem não fala e não tem exatamente um arco na série original. Ele não é ruim, somente não agrega em muita coisa, além de ser fácil de escrever. O Puff se mantém até o final do desenho, aparecendo até mesmo nos filmes live action com o Drake Bell no papel do Timmy Turner. É o Drake de Drake e Josh. Ei, vai com calma, cara. Quem não aparece nos filmes e nem nos spin-offs são os outros dois personagens introduzidos na série original, que ainda assim podem significar uma espécie de revival e, bem entre aspas, revitalização da série. Sparky, um cão-fada que teve uma recepção tão ruim na 9ª temporada que após o especial O Pior Amigo do Homem, ele é simplesmente descartado, sem mais nem menos. E na temporada seguinte ele já não aparece mais. É super esquisito esse sumiço do Sparky. Eu entendo que grande parte dos fãs não gostou dele e que ele poderia ter sido escrito melhor, mas ele não era um personagem tão ruim assim. Mas tudo bem, essa ausência de certos personagens é mais comum do que parece em Os Padrinhos Mágicos, apesar deles sempre darem um jeito de explicar esse sumiço em forma de piada. O Puff mesmo praticamente nem aparece na última temporada, sendo visto somente um episódio bem no final dela. E que episódio péssimo é esse em que ele aparece? Falando dessa 10ª e última temporada, temos uma nova personagem sendo introduzida nela também, que veio somente pra derrubar essa série de vez. Até a abertura e música tema do desenho mudam. Chloe, a nova vizinha, chegou trazendo confusão. Chloe Carmichael! Acredite quando eu falo, eu tinha um severo preconceito contra ela e o Sparky quando eles foram apresentados pela primeira vez. E olha que já faz muito tempo isso, fazem 10 anos. Putz, bem na mortalidade. Mas pois é, a Chloe não é a personagem mais absurda de ruim que os Padrinhos Mágicos já apresentou. Na verdade, eu acho muito pior quando tornam os personagens clássicos uma paródia deles mesmos. Ou seja, flanderizam eles. É muito pior do que quando apresentam personagens novos. A Chloe surgiu para ser uma personagem que contrastasse totalmente com o Timmy Turner, fosse o oposto dele. E apesar das explicações, ainda é difícil de engolir que ela mereça Padrinhos Mágicos. Afinal, crianças que têm uma vida miserável que são merecedoras, como o Timmy quando ele recebeu o Cosmo e a Wanda,
Wanda, mas o time ter que dividir seus padrinhos mágicos com a Chloe, uma personagem perfeita que já tem praticamente tudo, é somente estranho. Tudo o que acontece nessa 10ª temporada dos Padrinhos Mágicos não só é um retcon absurdo com a série inteira, como também joga no lixo o conceito das regras, que é importante desde o início do desenho. Antes era preciso que o Cosmo e a Wanda fossem mantidos em segredo, ninguém poderia saber que os Padrinhos Mágicos existem. Agora o time interage com eles na frente do seu pai e até mesmo da Vicky. Realmente não faz sentido. Essa 10ª temporada dos Padrinhos Mágicos mudou até mesmo o estilo da animação, passando do tradicional pro cutout. Isso não é ruim por cutout ser ruim, afinal não é, mas pra Padrinhos Mágicos, que já vinha com estilo mais exagerado de animação e acting nos personagens, mudar pra cutout torna tudo bem rígido e menos expressivo. Acredito que a Nickelodeon seguiu com esse estilo justamente porque a série estava em seus últimos suspiros. E é triste pensar que esse desenho tão genial não teve um final apropriado. Eles não souberam a hora de parar. Com tantos especiais incríveis, eles tinham a faca e o queijo na mão para finalizar com chave de ouro em algum deles. Mas não, foram esgotando as ideias, introduzindo novos personagens que ninguém pediu, diminuindo severamente a qualidade de escrita e animação, até não ter mais show para apresentar. Até reviverem a série em 2022 com Padrinhos Mágicos mais mágicos que nunca. E essa é a série basicamente Lost Media que eu mencionei. Ela só não chega a ser Lost Media porque ainda tem alguns trechos no YouTube. E por sorte... Ou será que não? Eu consegui acesso a ela através de um streaming europeu, do qual eu usei VPN. Então este é Os Padrinhos Mágicos mais mágicos que nunca. A série é um híbrido de live action com animação 2D. A parte live action é bem o padrão Nickelodeon, mas ainda se mistura com o surrealismo de Padrinhos Mágicos. Esse reboot é como se o Dan Schneider e o Butch Hartman tivessem tido um filho nojento juntos. Só que deixando bem claro, o Dan Schneider não teve envolvimento nessa série, tá? Todos esses aspectos que parecem vindos de séries recentes dele, quartos enormes montados em estúdio, adolescentes irritantes, vergonha alheia e tudo mais, estão presentes aqui por causa do envolvimento do praticamente afilhado dessas séries, Christopher J. Nowak. Ele não faz tanto barulho, mas trabalhou em Brilhante Vitória, Sam e Cat, substituiu Dan Schneider na temporada final de Harry Danger e era o showrunner tanto de Força Danger quanto dessa série de Os Padrinhos Mágicos. Mas vamos lá, Os Padrinhos Mágicos mais mágicos que nunca mostram um Timmy Turner mais velho, prestes a ir pra faculdade. E ele não quer levar o Cosmo e a Wanda, sabe-se lá o porquê, e deixa eles com sua prima, Vivian Turner. Desde o início da série, essa ideia já não parece fazer muito sentido. É engraçado como nos projetos live action de Os Padrinhos Mágicos, o time tá muito mais disposto a deixar os seus padrinhos do que na animação mesmo. O filme live action Cresça Timmy Turner é literalmente sobre isso, sobre o time amadurecer. Só que tem toda uma comoção até chegar lá. Em Mais Mágicos que Nunca, o time tá decidido a largar o Cosmo e a Wanda com a Vivian e o Roy. Não. Olha, as referências e bases do criador dessa série culminaram numa mistureba incrivelmente diabólica. É live action, mas tem animação. É um live action com aspectos de animação. Os personagens não falam como pessoas, falam como personagens dublados. Isso não é terrível, mas a forma que fazem aqui é puramente tosca. Tem um episódio que eles inserem o conceito de um conselho, um council, de super pop stars. Pra ser sincero, eu fiquei magoado que eles não fizeram uma versão live action do Chip Skylark. This is outrageous. It's unfair. Esse episódio, assim como os outros, tem algumas ideias que até remetem a Padrinhos Mágicos, mas claro, de forma massacrada, assim como todas as outras referências da série. É uma mistura de iCarly, Harry Danger, Padrinhos Mágicos e o que mais eles quisessem nesse caldeirão de merda.
Mas ao invés de misturarem com a colher, usaram uma britadeira. Eles não se basearam nos aspectos bons dessas séries pra fazer um show decente. Eles pegaram o que esses programas e animações tinham de mais pútrido e falaram: vamos nessa, enquanto me entupir de dinheiro, está tudo bem. O mais impressionante é que nem o Butch Hartman, que prioriza os lucros, quis saber dessa série. Ele só tá acreditado como produtor executivo de praxe mesmo. Nessa série é impossível desligar o cérebro ou ao menos se sentir imerso. Tem sempre alguma coisa, algum efeito, alguma piada, alguma falha de roteiro, alguma vergonha alheia que te tira completamente dali. E tem umas coisas realmente difíceis de engolir, que parecem boas ideias no papel, mas que na verdade são péssimas. A Vicky, a babá malvada do Timmy Turner na série original, aqui se tornou professora da escola, ou diretora, ou sei lá o que, não fica muito claro. Ela é chatona. Eu acho legal que no filme dos Padrinhos Mágicos, ela abriu uma creche e cuida das crianças como detentos. Mas aqui ela se tornou essa professora do mal. E no quarto episódio é apresentado qual é o plot dela. Basicamente, quando ela se tornou professora, ela descobriu o covil do Crocker, que era o professor do Timmy Turner. Lá o Crocker fazia anotações e desenhos no estilo da série original, sobre as fadas que ele tanto queria capturar. Desse momento em diante, a Vicky ficou apaixonada e obcecada pelo Crocker, querendo agora descobrir a existência dos Padrinhos Mágicos para libertá-lo de um asilo e poder ficar com ele. É uma ideia de antagonismo que remete a Harley Quinn e o Coringa, mas que, cara, não dá pra engolir isso. A Vicky e o Crocker é basicamente um chip de fã sendo canonizado na série. Os dois são vilões, os dois odeiam o Timmy Turner, os dois deviam se beijar. Não! O pior de tudo é que esses episódios lore-driven não são frequentes. A maior parte deles é filler, os personagens bobocando. A parada é tão ruim que até a protagonista fica transtornada no meio do caos. Essa série não muda somente a personalidade dos personagens do desenho original. Ela faz um personagem agir como o outro. A Wanda age como o Cosmo age como a Wanda, a Vicky praticamente toma o lugar do Crocker. Olha, se dá pra perceber uma coisa dessa série, além dela ser bem ruim, é que os atores estão se esforçando em cada segundo dela. Pode ser vergonhoso, mas eles estão lá, entregando o que conseguem. Talvez seja por isso que eu não tenha largado a série completamente no primeiro episódio. Não dou meus cumprimentos para o chefe, não acho que isso seja mão de obra do diretor, showrunner, roteiristas, nem dos produtores. Eles simplesmente colocaram atores esforçados nessa vergonha alheia de série. E falando em colocar atores esforçados nessa vergonha alheia de série, eu nem cheguei a falar ainda do Crocker. Sim, além das menções, o Crocker aparece de fato, e tudo começa no season finale de 2 partes. A Vicky consegue capturar o Cosmo e a Wanda de uma forma fácil, nada impactante e ainda por cima mal escrita. E então o Crocker se liberta do asilo e a encontra numa sala da escola. Ok? E o ator que faz o Crocker é ninguém menos, ninguém mais que Carlos Alazraq, a própria voz por trás do Crocker na série original. Trouxeram até ele pra essa zona. O Carlos Alazraq é um ator talentosíssimo, que já deu voz a vários personagens de desenhos animados, como o Rocco de A Vida Moderna de Rocco, diversos personagens secundários de Bob Esponja, o Crocker, é claro, sem falar de uma lista interminável de personagens além dele. O Crocker faz um número musical esquisito sobre o seu plano de dominação mundial, enquanto a Vicky só quer saber de ficar com ele após tudo isso. É muito estranho. Infelizmente, até a participação do Carlos Alazraq aqui é vergonhosa. Não tem como gostar do personagem dele, até mesmo diferente do Crocker do filme Cresça Timmy Turner, que é, na medida do possível, muito mais bem escrito e mais engraçado. Aqui o Crocker é descartado rapidamente, ele é praticamente exilado pro mundo das fadas, enquanto a Vivian e o Roy batalham contra a Vicky, que agora é um demônio de fogo. Meu, essa foi a pior caracterização da série, e ela é recheada de caracterizações medonhas. Inclusive nessa batalha contra a Vicky, a Vivian e o Roy simplesmente morrem. Eles só morrem. É uma pena. Justamente quando eu tava quase me afeiçoando a eles, os dois morrem. You're not dead. Ou ao
menos é o que eu desejaria. Essa estrela que surge do nada é basicamente a magia encarnada, que se demonstra não ser nada divino ou algo do tipo, e sim um rip-off medonho do Patrick Estrela. Tem até piada de bunda. É péssimo. Nesse episódio inteiro, a Vivian e o Roy brigam porque o Roy é egoísta e a Vivian quer ajudar todo mundo, e cada um deles faz desejos que não são legais, não são engraçados, não funcionam. E agora, pra sair desse vazio, os dois precisam se desculpar, resolver suas diferenças, sendo que não teve progressão. Os dois não evoluíram de forma nenhuma. E então eles derrotam a Vicky com o poder de ter aprendido a lição. E então eles libertam o Cosmo e a Wanda e o dia termina em família, com eles assistindo TV. E claro, a série não termina sem antes mostrar o Crocker animado de uma forma esquisita e barata na prisão do mundo das fadas. Quase que como um cliffhanger pra uma segunda temporada? Não rolou. Não vai rolar. Inclusive, a série foi removida da Paramount Plus naquele expurgo que removeu o reboot dos Rugrats. E ela só não saiu da Sky Showtime ainda por questões contratuais, de licenciamento e tal. A série era totalmente inútil pra Paramount pra continuar viva. E não só pra Paramount, né? Ela foi altamente rejeitada pelos fãs da série original. É engraçado. Depois de assistir essa série toda, eu me sinto sujo, mas ao mesmo tempo com pena dos envolvidos. Era algo fadado ao fracasso, não tinha como dar certo da forma que foi. Pra descrever essa série em 3 palavras, eu diria que ela é preguiçosa, vergonhosa e hostil. Me machucou. Eu podia estar vendo outra coisa, algo muito mais importante, mas eu só me senti emburrecido por essa série. Se eu gostei de algo, com certeza foi por causa da sutil lavagem cerebral que eu tava sofrendo enquanto assistia. Não tem como chamar isso de Padrinhos Mágicos. As partes sitcom e as partes com os personagens de Padrinhos Mágicos são 2 coisas à parte. E cada uma é indigna à IP original. Como eu disse, vergonhoso. E não tem como ficar pior que isso. É sério, esse foi o fundo do poço. O resto nem é ruim. Então, se você estava esperando o slime excremental da Nickelodeon, saiba que você já recebeu. Agora é hora de se descontaminar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. No entanto, Mais Mágicos que Nunca não foi a única vez que o desenho voltou. Não, porque em 2024 tivemos a série distribuída pela Netflix, Os Padrinhos Mágicos, Um Novo Desejo. Quem desejou? Quem desejou isso? Foi você? A série Um Novo Desejo se encontra numa espécie de limbo atualmente. Não se sabe quando ou sequer se vão anunciar uma segunda temporada. E sim, a série tá separada por 2 temporadas na Netflix, mas isso é a forma de apresentação deles. A série em si teve apenas uma temporada, que foi dividida em 2 partes. Aqui nós temos uma nova protagonista, a Hazel, que acaba virando a afilhada do Cosmo e da Wanda quase que por acidente. Essa série se passa anos depois do desenho original, e o Timmy Turner tá completamente ausente dela. Bom, mais ou menos. Tem um personagem que aparece algumas vezes que se assemelha muito à versão adulta do time, que vemos no primeiro episódio da primeira temporada dos Padrinhos Mágicos original. Apesar de parecer muito com o time e aqui no Brasil ter sido dublado pelo primeiro dublador do personagem... E eu não sou motorista, eu sou só um ator. A gente tá filmando um novo filme do Queixo Rubro. Queixo de guerra. De acordo com a equipe por trás do desenho, ele não é o Timmy Turner. Eles apenas reutilizaram esse design por achar divertido. Então sim, o time tá ausente, pelo menos nessa temporada. Ele é mostrado apenas como easter eggs em alguns momentos, o que, claro, já foi o suficiente pro público teorizar bastante coisa, principalmente em relação à série original. Mas apesar do time não aparecer, outros personagens clássicos aparecem durante o desenho. Não seria um revival de respeito se não tivesse um monte de fanservice. Vamos por partes. Essa versão de Padrinhos Mágicos não se passa mais em Dimsdale, e sim em Dimadélfia, uma cidade fundada pelo Doug Dimmadome, dono do Dimsdale Dimmadome. Doug Dimmadome, o dono da Dimsdale Dimmadome? Isso, Doug Dimmadome, dono do Dimsdale Dimmadome. O mesmo Doug Dimmadome, dono da Dimsdale Dimmadome?
Isso, Doug Dimmadome, dono do Tinsdale Dimmadome. É legal porque o filho do Doug Dimmadome, Dale Dimmadome, na série original era um pobre coitado que a Vicky explorava e ele tava perdido. Tudo isso, claro, como uma piada de momento. Mas agora ele é um ricaço cruel dessa cidade. E seu filho, David Dimmadome, seguia a mesma linha no início da temporada, sendo um personagem que só se importa com o fato de ser rico. Só que a gente vai descobrindo que ele é bem negligenciado pelo seu pai. E o personagem vai mudando seu caráter, e no final do episódio de 2 partes, Achados e Perdidos, ele ajuda a Hazel no desespero, mas ela não percebe isso, então trata como se ele não tivesse mudado nada. Você é cruel e manipulador, igualzinho seu pai. Eu pensei que era meu amigo. Mas Hazel, eu sou... Hazel... Graças a isso, em uma cena emocionante, somos presenteados com a presença do Puff, o filho do Cosme da Wanda, que agora se chama Perv, como a flor pervinca. E a partir daí ele se torna o padrinho mágico do Dev. Diga-se de passagem que ele é o primeiro afilhado do Perv. O Puff cresceu, é claro, e eu gostei bastante do design dele nessa série. Além de personagens secundários como Dale Dimmadome e retornos triunfais como o do Puff, também temos mais personagens retornando no desenho, como o AJ, um dos amigos do time Turner, que agora é um fortão, fundador de uma empresa que investiga o paranormal. Nessa empresa do AJ, também trabalha o personagem que mais buscou pelo paranormal na série original, o Croc, careca! E ele nem tem uma posição de renome na empresa, ele é o zelador. Esse retorno do Croc nessa série é super bem-vindo, até porque, no geral, a escrita da série não é fraca, dá pra perceber que estão se esforçando na produção dela. O visual em CGI pode ser estranho a princípio, mas eles utilizaram um método semelhante à animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, que inspirou diversos outros filmes de animação 3D, como o próprio Bob Esponja, O Incrível Resgate. O filme pode não ser dos melhores, mas não tem como negar que o visual é maravilhoso. Além disso, essa série não usa somente CGI em sua composição, mas também artes em 2D, tanto em cenas específicas quanto nos Tarot Cards. Apesar de às vezes fugirem um pouco do estilo dos Padrinhos Mágicos original, que é claramente o que eles buscam com essas artes, é muito legal ver essa alternância de estilos. Esse retorno dos Padrinhos Mágicos é muito bom. Eles provam aqui que não há retcon no mundo que supere uma escrita que abraça a referência original. Eles não mudam coisas só por mudar, eles se apegam ao passado, mas ainda assim fazem coisas novas e diferentes, o que é muito da hora. E com certeza, a essência dos Padrinhos Mágicos tá aqui. Claro, as piadas tomam um rumo diferente das primeiras temporadas do desenho original, mas além da série Um Novo Desejo ser literalmente uma nova abordagem para essa história, os tempos mudaram, o mundo mudou, e a forma que as crianças engajam numa série animada também. Não tem como manter tudo 100% igual, até porque é inevitável que personagens tornem-se paródias de si mesmos depois de muito tempo. Eu tô animado pra ver o time aparecendo, provavelmente em seu design bacana de A Caçada dos Padrinhos Mágicos. E eu espero que a segunda temporada de Um Novo Desejo seja anunciado o quanto antes, porque já faz um tempo que estamos no escuro quanto a essa série. Será que finalmente os Padrinhos Mágicos reencontrou seu caminho pra glória? Ou esse é somente o fim definitivo do desenho? Eu desejaria saber. Falando em finais definitivos, alguns revivals de desenhos não são feitos para reviver a marca, por mais contra-intuitivo que isso pareça ser. Pois é, alguns desses desenhos retornam simplesmente para fechar o ciclo, algo que provavelmente não tiveram a oportunidade de fazer antes, como é o caso de Hey Arnold, por exemplo. Hey Arnold foi um desenho maravilhoso, era difícil assistir e não ser tocado pela sua estética tranquila e beleza praticamente liminal. Apesar de ser uma obra voltada para um público infantil, ela conseguia apresentar temas profundos e grande maturidade na narrativa. Hey Arnold era sobre a vida cotidiana em um contexto urbano. O cenário era inspirado em uma amálgama de grandes cidades do norte dos Estados Unidos. Esse desenho é uma obra de arte. A escolha de trilhas sonoras que te envolvem e fazem você se sentir ali dentro, parte daquela situação. É uma sensação incrível, é realmente um desenho feito com muito esmero. Apesar da beleza que é esse desenho, infelizmente, na época que ele era lançado,
ele não teve uma conclusão para sua história. Afinal, em meados de 2001, havia 2 filmes que estavam sendo produzidos para o desenho. Um que iria para televisão e o outro iria para os cinemas, e concluiria Hey Arnold com chave de ouro. Só que a Nickelodeon interferiu. Como vocês sabem, a Nick não sabe a hora de parar absolutamente nada. Então eles não queriam que Hey Arnold fosse encerrado naquele momento. Daí eles engavetaram o filme que ia para os cinemas e jogaram o filme que ia para televisão para os cinemas. Só que Hey Arnold, o filme, lançado em 2002, não foi concebido para ser um grande filme de cinema. Ele não é ruim de forma nenhuma, ainda é tocante como o resto da série, mas ele tá mais para um episódio estendido do que um filme mesmo. A aventura de ter que salvar o bairro deles é bem interessante, e o fato de que para não destruírem a vizinhança eles precisam causar mais destruição ainda é bastante engraçado. E é bom ver como até aquele momento eles conseguiam equilibrar bem a dose de temáticas complexas e o cômico. O antagonista do filme é consistentemente detestável, o que me faz aprová-lo como um bom vilão. O filme é bacana, não tenho muito a criticar sobre ele, tirando a cena da Helga se declarando pro Arnold. Claro, é o que esperávamos a série inteira, mas além de ser bem esquisita a situação, eles logo desfazem tudo num diálogo do Arnold com a Helga, o que faz sentido, afinal era pra voltar ao status quo, já que a série continuaria. Então, apesar do filme ser legal, o fato dele parecer um episódio estendido, não fechar direito os arcos de forma emotiva, e claro, o marketing do filme ter sido ruim, fez com que ele fosse um fracasso de bilheteria, apesar do seu orçamento ter sido baixíssimo. E pra Nickelodeon e Hey Arnold, isso foi fatal. Teve até um jogo licenciado pra Game Boy Advance desse filme, e eu quase não passei da primeira fase nesse jogo, até porque depois de morrer diversas vezes, quando eu cheguei no final, notei que tinha esquecido de checar algumas salas pra chamar os amigos do Arnold. Então eu tive que tentar voltar pro começo, e falhei miseravelmente. Mas o jogo é legalzinho. Só que esse filme e esse jogo não são o revival de Hey Arnold. Afinal, o plot sobre o bairro ser demolido não é o arco mais importante do desenho, e sim o arco dos pais do Arnold. Como era apresentado na série, mas com mais ênfase ainda no episódio de 2 partes, a competição dos pais da 3ª temporada, o Arnold perdeu seus pais quando era bastante novo. O episódio é bem emotivo e apresenta o avô do Arnold contando histórias épicas de aventura sobre os pais dele, mas ao final do episódio, após algumas situações que chateiam o Arnold, seu avô lhe conta a verdadeira história. O pai do Arnold era um antropólogo chamado Miles e sua mãe, Stella, era médica e botânica. Os dois conheceram em uma expedição na selva de São Lourenço, onde exploravam templos antigos e realmente se aventuravam como Indiana Jones. Esse episódio, a competição dos pais, assim como o último episódio de Hey Arnold, o diário, são legais até, mas sendo sincero, as partes dos pais do Arnold, essas aventuras mirabolantes, fogem bastante daquela vibe urbana e contemplativa que estamos acostumados, que é um dos pontos mais fortes do desenho. É como estar assistindo Manhattan, de 1979, um filme bem slice of life, terminar querendo ver mais daquilo e partir diretamente pros Goonies, ou Indiana Jones mesmo, que não são referências ruins de filmes, de forma nenhuma, apenas gêneros bem diferentes. Esse arco é realmente o Sonic Adventure de Hey Arnold, não posso mentir. O último episódio de Hey Arnold termina com um cliffhanger, o Arnold encontrando um mapa que pode levá-lo aos seus pais. Ele corre para mostrar aos seus avós e a série finaliza. Depois disso, deveria vir o filme Hey Arnold na Selva, mas a Nickelodeon acabou cancelando esse filme na época, causando algumas desavenças entre o criador da série, Craig Bartlett, e a própria emissora, o que resultou no cancelamento de Hey Arnold. Graças a reprises do desenho em 2012, a curiosidade dos fãs perante o final de Hey Arnold renasceu, e o Craig Bartlett voltou à Nickelodeon por volta de 2013 para desenvolver um novo desenho, que acabou não sendo escolhido, mas isso basicamente reabriu as portas
mortas. Durante reuniões com executivos da Nickelodeon em 2014, ele fez uma apresentação chamada Arnold 101, trazendo aspectos da série original e explicando mais sobre o filme na selva. E um ano depois, em 2015, a Nickelodeon revelou o retorno de Hey Arnold com seu filme, prometendo a resolução dos arcos que ficaram em aberto. Craig Bartlett voltou como roteirista e produtor executivo do projeto, e o diretor foi o Raimi Muskies, justamente aquele que dirigiu o episódio O Diário. E em novembro de 2017, o filme seria lançado na Nickelodeon como uma estreia televisiva. Infelizmente, o filme não chegou a sair nos cinemas por diversas razões, algumas sendo por causa do trauma do primeiro filme, e outras o escopo dele mesmo, que não foi feito para ser um grande blockbuster, e sim uma conclusão narrativa simples mesmo. O filme utiliza vários artifícios já conhecidos da série para criar uma história coerente. Por exemplo, ele já começa com um sonho do Arnold, como os devaneios que ele tinha no início de alguns episódios do desenho. O começo do filme é maravilhoso e puxa mais daquela sensação tranquila e urbana que estamos acostumados. A amizade entre o Arnold e o Gerald, a paixão da Helga pelo Arnold e até mesmo a comédia, com esse cara mais uma vez fungando no cangote da Helga. Sinceramente, esse aí é o grande herói do filme. Helga. Ai, eu poderia te bater. Ah, seu cabeça de bigorna. Basicamente, no filme, há um concurso na escola que dá direito a uma viagem para São Lourenço, convenientemente o lugar que os pais do Arnold passavam a maior parte do tempo, e provavelmente foi onde eles estiveram pela última vez antes de sumirem. O Arnold até tenta ganhar o concurso, que era necessário fazer um vídeo realizando alguma ação humanitária, só que tudo dá errado, e mais uma vez a Helga vai ter que intervir e dar um jeito de ajudar o Arnold, mas claro, sem parecer que ela na verdade gosta dele. Ela tem vários vídeos que gravou do Arnold sem ele saber, e alguns desses vídeos mostram ele fazendo boas ações, que fazem callback a episódios da série clássica. Com isso, o Arnold consegue passar no concurso, e ele vai para São Lourenço, onde encontrará alguns rostos familiares. Ou será que não? A parte em São Lourenço, pra mim, foi inesperadamente boa. Ainda tem exatamente a vibe de cidade quando eles chegam lá, a tranquilidade normal da série, e nós somos praticamente convidados a contemplar os visuais que eles apresentam no filme. Durante a história, somos introduzidos ao vilão La Sombra, que se passa pelo melhor amigo dos pais do Arnold, o Eduardo. Desde que eu vi o Eduardo na série, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha por alguma razão, mas ele é gente boa. O La Sombra se passar por ele foi uma jogada de mestre pra quem ficou desconfiado também. Quando contam histórias dos pais do Arnold, eles não fazem flashbacks épicos ou se prolongam desnecessariamente. Eles até fazem callback em histórias como o Arnold nasceu durante a erupção de um vulcão como um semideus. Mas ainda assim, eles conseguem entregar uma história de aventura, conspiração e mistério sem exagerar tanto no tom. Eles exageram, mas não tanto. O Arnold e seus amigos que foram nessa viagem são capturados pelo La Sombra, que trama conseguir de volta o Corazón, relíquia da tribo que basicamente endeusa o Arnold. O tratam como o escolhido, The Chosen One. É esquisito, não posso negar, mas tem uma explicação pra isso. Bom, a verdade é que os pais do Arnold, que cuidavam de doenças nessa tribo, incluindo a doença do sono, que deixava as pessoas adultas numa espécie de coma, tinham também entrado em estado de coma, e somente o Arnold poderia salvá-los dessa situação. Após uma briga entre o Arnold e o La Sombra numa ponte velha, o verdadeiro Eduardo surge e salva ele, Gerald e Helga, enquanto o La Sombra cai para a morte. Mais um vilão detestável, como o do filme anterior. Como vamos voltar pra lá? Eu pessoalmente prefiro a Ponte de Pedra. Tá bom, então. Ah, essa cena é engraçada. Eu tenho que admitir que, apesar de eu não curtir muito o plot dos pais do Arnold, eu fiquei emocionado com essa família reunida. É triste ver o Arnold acordando, achando que tudo foi um sonho, mas recompensador quando descobrimos que, dessa vez, ele não tava sonhando. Podemos te levar pra escola? Já estávamos com saudade. É claro que podem. Um dos highlights desse filme pra mim é quando o Arnold encosta na Helga e ela sente calafrios assim. Muito obrigado, Helga.
Eu gosto de romance. Eu sou um cara que valoriza uma boa demonstração de amor. Bésame, mi amor. O filme Revival de Hey Arnold na selva, feito não para revivê-lo, mas sim concluir os arcos narrativos e, dessa forma, finalizar a série sem muitas pontas soltas. É um bom filme. Ele não fez tanto sucesso na época que saiu, afinal, a televisão já estava começando sua decadência. Os espectadores assíduos que restaram, mesmo que fãs, eram poucos. Milhões? Talvez ter lançado o filme primeiro na televisão e demorado para lançar globalmente nos streamings possa ter sido uma estratégia falha da Paramount, mas o filme foi bem recebido pelos fãs nostálgicos que esperaram por mais de 10 anos. Mas diferente do filme de Hey Arnold feito pra televisão, tiveram 2 filmes revival de conclusão que foram diretamente pra Netflix. E os 2 não somente saíram no mesmo ano, como também no mesmo mês. Isso se chama estratégia. O primeiro desses 2 filmes que vamos falar agora é o filme do... Invasor Zim é um desenho de 2001 sobre um alienígena que invade o planeta Terra para tentar dominá-lo a qualquer custo. Suas tentativas são constantemente frustradas por Jib, um garoto maluco por teorias da conspiração, que é o arquirrival de Zim. Tem vários conceitos legais nessa animação. O Zim é um dos invasores Irken, soldados de elite que são de um império comandado pelos Altíssimos, os aliens mais altos e poderosos. O Zim não é um personagem querido pelos Altíssimos, muito pelo contrário. Eles tentam se livrar do Zinho mandando diretamente pra fora do mapa, um lugar que nem deveria ter ou provavelmente não teria nenhum planeta. E lá, depois de meses viajando, o Zin encontra, por sorte ou não, o planeta Terra. O Zin chega na Terra acreditando piamente que tá liderando uma missão de alta importância pro Império Irken, enquanto que, pra eles, ele é apenas uma piada. Invasor Zin foi criado por Johnny Vasquez, um quadrinista que nos anos 90 publicou a HQ Johnny do Homicidal Maniac, e foi esse título que chamou a atenção de uma executiva da Nickelodeon. Por ser um quadrinho de terror envolvendo homicídio, temas adultos e muitos palavrões, é engraçado pensar que essa executiva, Mary Harrington, achou que seria boa ideia chamar o Johnny pra criar uma série animada pra criança. Mas ela gostou não só do traço, mas também o quão estranho era o quadrinho, e como o Johnny fazia quadros de forma praticamente cinematográfica. Ela ficou intrigada com a maneira que ele desenvolvia os personagens. Mary deixou claro pro Johnny que ela e a Nickelodeon não arruinariam seu projeto limitando sua visão ou voz criativa, e ela foi a principal defensora de Invasor Zim, e é por isso que o desenho existe da forma que existe. Claro, a Nickelodeon não deu o poder absoluto ao Johnny, eles ainda vetaram algumas coisas, mas o criador do desenho soube trabalhar e até mesmo brincar com isso. Tem episódios realmente perturbadores em Invasor Zim, como o infame Colheita Sombria, que mostra o Zim roubando os órgãos dos seus colegas da escola. Esse episódio quase não foi exibido, mas ele comprovou o limite absoluto que um desenho da Nick podia chegar. Apesar de tudo, o cancelamento de Invasor Zim não teve muito a ver com liberdade criativa ou com a provocação do desenho tentando chegar cada vez mais no limite da emissora. Não, na verdade, teve muito mais a ver com o orçamento da série, que era muito mais alto que os outros desenhos da Nickelodeon e demorava mais para um episódio ficar pronto. Além da baixa audiência na época, pois apesar do fandom de Invasor Zim ter florescido fora da televisão, na internet e tudo mais, isso não era visível para Nickelodeon em 2001. E claro, a série era bem difícil de vender e fazer reprises, afinal, era extremamente sombria, pessimista e agressiva, sem muitas lições de moral e coisas do tipo. Tudo isso corroborou muito pro cancelamento da série em 2002, mas o desenho se tornaria cult ao longo dos anos, crescendo o suficiente para que uma editora independente de quadrinhos chamada Oni Press enxergasse o potencial de Invasor Zim, e com o aval da Nickelodeon, começaram a publicar os quadrinhos do desenho em 2015. A Oni Press já publicou HQs como Scott Pilgrim e até mesmo os quadrinhos licenciados de Rick and Morty. O Johnny Vasquez esteve junto na produção desses quadrinhos. É claro que o criador do desenho, que já era quadrinista, não ficaria de fora. Ele atuou principalmente como supervisor criativo, mas também
roteirizou histórias e fazia questão de manter o tom da série original. Outros artistas que trabalharam em Invasor Zim, como o Eric Trueheart, também estiveram envolvidos nos quadrinhos. O artista que fazia concept arts pro desenho, Aaron Alexovich, também retornou, fazendo tanto as artes quanto alguns roteiros. Tiveram mais artistas que trabalharam tanto na série quanto nos quadrinhos. Até o artista que dá voz ao Gir, o robô Pateta do Zim, esteve envolvido, pois ele também era o responsável por colorir as cenas do desenho e teve o mesmo papel nas HQs. Os quadrinhos de Invasor Zim tinham um traço magnífico, pega muito a vibe do próprio Johnny the Homicidal Maniac, com todo o exagero das expressões, sombras abundantes e até o lettering é sensacional. A primeira edição basicamente continua a história da série, e o filme Invasor Zim e o Florpus é altamente baseado nas primeiras duas edições dessa HQ. Tem algumas diferenças, é claro, e o filme contou a história com começo, meio e fim, mas as HQs só foram terminar em 2021, 2 anos após o filme, depois de 50 edições lançadas mensalmente e 4 edições posteriores, que foram lançadas por trimestre. Então tem muitas histórias além da série e do filme aqui. Apesar do desenho ter sido finalizado em 2002, o Johnny mesmo já disse que a série nunca parou em sua cabeça e que ele continuou fomentando ela, e o lançamento das HQs só comprovam que tinha realmente muito mais história a ser contada. Essas HQs seguem o mesmo padrão da série original, sempre de forma bem episódica. O fato do final dela não ter sido um final fechado pode até frustrar alguns, mas isso só deixa claro que o Zim pode voltar algum dia novamente, e que esse não é o seu final. As HQs de Invasor Zim tiveram diversos novos personagens sendo incluídos, edições que focavam somente no Zim, ou somente no Dib, ou até mesmo na Gaz, irmã do Dib. Elas também se adequam tanto aos anos 90 e 2000 quanto aos dias atuais. Tem até referência a videogames, como Dark Souls, Animal Crossing, Metal Gear Solid, Minecraft. Ao longo dos anos, diversos artistas participaram das histórias e puderam colocar um pouco de suas próprias referências e estilo artístico, então até o traço da HQ muda conforme vamos chegando ao final. Algumas artes são melhores, outras piores, mas a questão é que Invasor Zim, apesar de ter tido somente 2 temporadas na televisão, no mundo das HQs teve muito mais tempo de brilhar, e isso é fantástico. Mas quanto ao filme Invasor Zim e o Florpus, tem gente que gosta de dizer: ah, você pode assistir um filme sem ter visto nada de Invasor Zim, blá blá blá. Eu discordo. Em parte. Realmente, tem como gostar do filme sem ter visto Invasor Zim primeiro. Entretanto, pra compreender tudo que acontece ali, é sempre bom assistir alguns episódios do desenho original. E aqui está minha lista dos episódios mais essenciais pra você captar bem o filme. Pode tirar print se quiser. O filme começa com um estilo diferente e mais épico de desenho. Quem já assistiu Invasor Zim vai entender que aquilo é somente uma das grandes sátiras que o desenho já costumava fazer. E quem nunca assistiu vai se impressionar com o nível de produção, até ser pego de surpresa com a zoeira que é esse Invasor Zim e o Florpus. Mas além dessa cena comicamente cinematográfica, o filme como um todo tem uma estética bem cinema mesmo. Os planos que eles usam, ângulos, sombras, montagem, tudo é muito bem feito. Realmente, a forma do Johnny Vasquez de apresentar essas obras não se perdeu desde Johnny the Homicidal Maniac, e foi esse estilo que fez tudo isso ser possível nesse nível de qualidade. O filme é muito bom, e assim como a série e os quadrinhos, o plano maligno inicial do Zim não é um master plan, ou algo mirabolante que vai realmente dar certo. Na verdade, o filme puxa bastante do que já estamos acostumados, uma trama episódica. Claro, o Invasor Zim e o Florpus é um filme, talvez o último projeto audiovisual que veremos de Invasor Zim, então ele tinha que ter um escopo maior, tanto em questões narrativas quanto em produção. E teve, mas ainda assim se manteve na essência do original. Apesar de apresentar os personagens e o contexto em que eles estão inseridos, os primeiros 20 minutos do filme são bastante movidos pela comédia aleatória, com alguns pontos importantes sendo mostrados. O Zim tenta lembrar o seu plano maligno que ele esqueceu, enquanto o Dib tenta voltar a ficar em forma, já que ele tá completamente
completamente asqueroso nesse início. Então o Zin descobre que a nave do Império Irken não só está longe da Terra, como também o nosso planeta nem se encontra na rota deles. Como vocês sabem, eles desprezam o Zin e tão pouco se lixando para sua missão de dominação. Quando o Zin finalmente descobre isso, ele entra em colapso e vira basicamente uma pilha de nachos e cheddar. Ele desiste dos seus planos. E quando o Dib entende isso, ele até compadece com o Zin e decide fazer um acordo com seu inimigo. E tudo se resume ao Professor Membrana, um cientista extremamente cético e pai do Dib. Ele tá fazendo uma apresentação de sua nova invenção, um bracelete que trará paz pro mundo através da energia de crianças. Basicamente, no específico Dia da Paz, todas as crianças do mundo precisam segurar as mãos umas das outras e o mundo entrará em paz. Só que o Dib leva o Zin sob custódia para essa apresentação, para finalmente mostrá-lo ao mundo. E naquele momento, o Zin engana o Dib e se rebela. Ele não só toma o controle da apresentação, como também captura o Dib e sua família. Depois, com a música inspiradora do G, Paz é demais, paz é melhor que as crianças se juntam e dão as mãos no Dia da Paz. E o plano do Zin finalmente dá certo? Dá errado? Deu alguma coisa? Você também precisa de algo com o poder de aproveitar a energia escura do espaço. Ah não, o Minialce! Jesus! Observem minha vitória! O Zin consegue realizar seu plano de transportar o planeta Terra para a rota do Império Irken. Mas com um detalhe, com esse teletransporte ele criou um buraco Florpus, que é basicamente um buraco negro que suga tudo e cria realidades alternativas. O Zin revela que mandou o pai do Dib para uma prisão intergaláctica. Então ele e a Gas precisam ir resgatá-lo na nave da Tech, um invasor a Irken que foi apresentada nesses episódios aqui. Eles partem para essa prisão e acham o Professor Membrana. E mesmo estando no espaço com aliens, ele ainda se mantém cético e não acredita no Dib, achando que tudo aquilo é uma alucinação. É engraçado. Pra voltarem à Terra, tem uma sequência que a Gas demonstra suas incríveis habilidades em videogame e pilota a nave da Tech como se fosse Star Fox. Esse filme até tem cenas emotivas, como a morte do pai do Dib. Alô? Ah, não enche! Eu avisei que teriam spoilers! Enfim, é legal que mesmo sem acreditar no Dib, ele diz que tem orgulho do filho. São momentos que são raríssimos em Invasor Zim, mas que valem muito nessa história. Mas depois de uma perseguição iradíssima entre o Dib e o Zim, o Professor Membrana retorna! Isso não é cientificamente possível! Não é cientificamente possível! É, não tinha como fugir daquela morte mesmo. Mas olha, o tom do filme, assim como o da série, é extremamente nonsense. Cada parte da narrativa é exagerada. O Dib cai de um planeta até a Terra e não recebe um arranhão. É normal isso em Invasor Zim, e funciona. É um cartoon. Tá, é um cartoon. Mas sinceramente, a parte mais emocionante desse filme é a derrocada do Zim, quando o Clembrana... Ah é, tem esse personagem, né? Bom, o Zim fez um clone mal feito do Professor Membrana, que realmente acha que é o pai do Dib da Gas. E ele aparentemente faz um péssimo mingau. Ele faz o melhor mingau que eu já comi na minha vida! O Clembrana chorando é ouro puro. Ele captura o Zim, então as crianças do mundo precisam unir as mãos novamente pro planeta ser transportado de volta ao sistema solar, sem passar pelo Florpus. Mas é claro que o filme não perderia a oportunidade de mostrar um monte de realidades alternativas em diferentes traços e estilos de arte visual. É uma cena realmente maravilhosa. Tem até os personagens como bonecos. É muito da hora. Ah, e quanto ao Império Irken, eles são sugados pro Florpus e são mostrados uma realidade infernal. É uma cena maravilhosa. O filme finaliza com o status quo basicamente restabelecido. Não
não é um final, arcos não são fechados. É basicamente um episódio de Invasorzinho de 1 hora. Isso não é ruim, principalmente levando em conta o escopo cinematográfico do filme, os visuais e, claro, que Invasorzinho continuou nas HQs até 2021, ainda lançando coletâneas dos quadrinhos até 2023. Não sabemos se Invasorzinho pode vir a retornar nos quadrinhos algum dia no futuro, mas há sempre esperanças. E antes de continuar pro último revival, eu quero fazer menção honrosa para alguns desenhos de forma rápida. Danny Phantom, outro desenho criado pelo Butch Hartman, que foi exibido entre 2004 e 2007, e conta a história de um adolescente com poderes de fantasma que derrota fantasmas. É um super-herói com poderes vindos do sobrenatural, do oculto. Esse desenho não foi trazido de volta como filme ou série, mas teve um retorno humilde nas HQs. A primeira, a Glitch in Time, lançada em julho de 2023, e a segunda, Fair Game, lançado em novembro de 2025. Os quadrinhos não tiveram o Butch Hartman na equipe criativa e se passam logo depois do final da série. O interessante é que a série ter sido continuada nos quadrinhos não anula a possibilidade do desenho voltar como obra audiovisual algum dia. Afinal, o Invasorzinho foi justamente um retorno nas HQs como um teste pro filme acontecer. A autora dessas graphic novels tem planos para mais 2 livros, mas tudo depende das vendas do segundo livro. Eu não diria que Avatar: A Lenda de Aang teve um revival propriamente dito, até porque a série nunca parou exatamente. Avatar é uma série fantástica sobre um mundo dividido entre 4 nações elementais. Aang é o Avatar, o único capaz de dominar todos os elementos: água, terra, fogo e ar. A série foi exibida entre 2005 e 2008. Já em 2012 fizeram uma série continuação de Avatar, chamada A Lenda de Korra, que é a nova encarnação do Avatar. E de 2012 a 2022 tiveram os quadrinhos, que fazem parte do canon do desenho, dando sequência tanto à história de A Lenda de Aang quanto de A Lenda de Korra. E claro, o Avatar agora tem série live action na Netflix, e tem jogo, e tem livros, teve um filme horrível do Shyamalan. Mas se você desconsiderar essas outras mídias, tem 2 novos projetos de Avatar, do próprio Avatar Studios, que estão para ser lançados nos próximos tempos. O primeiro é o filme animado A Lenda de Aang, o Último Mestre do Ar, que deve ser lançado em outubro de 2026, e vai apresentar os personagens originais de Avatar já adultos, embarcando numa jornada para impedir a extinção de sua cultura. O filme ia ser lançado nos cinemas, mas a Paramount deu para trás, e fez a péssima escolha de lançá-lo diretamente na Paramount Plus. Vai ser um lançamento preguiçoso, infelizmente. E o segundo projeto é Avatar: Seven Havens, uma série que se passa depois da Lenda de Korra e conta a história de uma nova Avatar chamada Pavi, em um mundo onde ser o Avatar não significa mais ser o salvador pro povo, e sim o destruidor da humanidade. É um plot muito da hora, de verdade. Realmente, a nostalgia está mais forte do que nunca. A cada dia que passa, revivals de antigas obras e marcas são mais requisitados. Inclusive, os fãs quererem que um desenho volte, tenha um reboot, um revival ou algo do tipo, é basicamente o plot do próximo filme. Uou! Eu tinha que fechar esse primeiro episódio do De Volta para o Cartoon com esse desenho, e tem várias razões pra isso. A verdade é que eu sempre quis falar de Roku numa Palavra de Netuno, a série ao lado. Mas eu nunca tive a oportunidade, eu já tentei algumas vezes e fazia total sentido, afinal, essa foi a série animada que o Stephen Hillenburg trabalhou antes de criar Bob Esponja. Vocês entendem como tá tudo conectado? A pessoa que criou Bob Esponja trabalhou em A Vida Moderna de Roku, os atores de Bob Esponja, Tom Kenny, Mr. Lawrence, estavam em Roku. Até o Derek Drymon trabalhou em Roku, ele é um dos grandes artistas por trás das primeiras temporadas de Bob Esponja, e foi inclusive diretor do filme mais recente. A Vida Moderna de Roku é um desenho de 1993, criado por Joe Murray, e foi o 4º Nicktoon a ser apresentado na Nickelodeon. O desenho, apesar de ter sido concebido para crianças, falava a respeito da vida de um adulto nos anos 90, e era recheado de sátiras e críticas sociais, sendo exploradas de forma exageradíssima. Essas situações exageradas eram vividas por Roku, um wallaby, um marsupial parecido com um canguru, e também pelos seus amigos, Vacão, um bovino,
humano, e Felisberto, uma tartaruga. O desenho era composto por episódios do Roku vivendo seu dia a dia, tentando simplesmente passar por circunstâncias que normalmente seriam tranquilas, mas que sempre são levadas ao limite. Tudo se torna um grande conflito em a vida moderna de Roku, e essa é a graça do desenho. O roteiro é muito inteligente e usa convenções do cotidiano para fazer piadas. Numa viagem de avião, as refeições vêm em pouca quantidade, suas malas podem ser extraviadas, as turbulências são assustadoras. Ir pro cinema é ter que lidar com preços caríssimos, bebês chorando, trailers de sequências ruins de filmes. Até nos anos 90 isso já era um problema. Pois é, Roku era massa, mas a produção do desenho era bem estressante, principalmente pro seu criador, Joe Murray. O desgaste era grande e após a terceira temporada ele deixou a série, e o comando da temporada seguinte ficou a cargo do Stephen Hillenburg. Joe Murray até encorajou a Nickelodeon a continuar a série sem ele, mas após a quarta temporada, em 1996, a Nick cancelou o desenho. Em 1994, Roku teve até um jogo lançado para Super Nintendo, Spunky's Dangerous Day, que é um game bem chatinho e difícil, no qual você precisa ajudar o cachorro do Roku, o Spunky, a chegar no final da fase. É literalmente isso o jogo todo, vários obstáculos, vários inimigos atrapalhando, e o Spunky sem ajudar também, sempre caindo em momentos inoportunos. Quem sabe fosse um bom minigame, mas não, é o jogo inteiro isso. Não! 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 Cachorro! Vai! Não! 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 Ai, é insuportável! Bom, mas após o cancelamento do desenho, ficamos 20 anos sem ter nada de novo de A Vida Moderna de Roku. Isso até 2017, quando começaram a lançar HQs do desenho pela Boom Studios, ou Kabum. Em 1994, também tivemos quadrinhos de Roku, estes sendo lançados pela própria Marvel, mas eles duraram somente 7 edições, então não dá pra considerar o Roku um dos Vingadores. Os quadrinhos de Roku pela Kabum também duraram pouco, tendo tido somente 8 edições, que foram compiladas posteriormente nesses 2 volumes. E essas HQs contam histórias episódicas, iniciando em um arco em que o Roku é demitido da grande corporação Conglomerado. Esse plot da demissão até lembra bastante o episódio Enlatados, da primeira temporada da série, em que o Roku precisa procurar por vários empregos diferentes. No quadrinho, o Roku é até mesmo contratado por um demônio do inferno pra fazer, sei lá o que, mas por um pagamento decente. Só que ele perde sua alma no processo e só a receberia de volta caso fosse demitido. A HQ começa assim, mas vai se desdobrando para outras histórias, como a do vizinho do Roku, o Sr. Cabeção, que acha que sua esposa o deixou e precisa da ajuda do Roku. As histórias são bem parecidas com a série original do Roku, não só em questão de arte, mas de escrita também. Imagine que são histórias antigas, mas pensadas com a mente de hoje, ou no caso, de 2017. Esses compilados também contêm histórias curtas ao final, feitas por artistas variados, e sempre contando algo diferente. Mas além dessas 8 edições de A Vida Moderna de Roku, a Kabum também lançou Roku's Modern Afterlife, ou na tradução livre, o Pós-Vida Moderno de Roku, que são 4 edições que foram compiladas nesse volume único. Se você precisa de dicas pra fazer live streams na Twitch, veja o tutorial que o Vacão faz nessa HQ. Falando sério, essas HQs só provam que Roku poderia funcionar como um desenho episódico mostrando a vida moderna atual do mundo. Com tantas críticas bem fundamentadas que tem nesse desenho, acredito que é algo necessário. Mas outros desenhos que vieram depois de Roku já fizeram o papel que Roku faria se nunca tivesse sido encerrado, ou se tivesse retornado nos dias de hoje como série mesmo e não filme. Mas essa HQ apresentou uma narrativa bem legal, que vai de apocalipse zumbi até uma missão pra destruir a internet. Agora, algo que dá pra perceber nesse quadrinho é que ele é praticamente um soft reboot.
além de estar no mundo mais moderno, ele não leva em consideração alguns acontecimentos da série original, como o casamento do Felisberto e da Dra. Hudson, e até mesmo o fato deles terem tido filhos juntos. Eu sei que A Vida Moderna de Rocco é uma série bem maluca, mas são justamente os filhos do Felisberto e da Dra. Hudson que levam a casa do Rocco pro espaço no último episódio, e é dessa forma que o filme da Netflix começa, com os protagonistas no espaço. Nesse caso, as HQs não fazem parte de nenhuma cronologia oficial, são apenas mais histórias do desenho, só que nos dias atuais, sem se ater muito ao cânone da série de 90. Mas sobre o filme da Netflix, Volta ao Lar, a gente até ia entender que fim sucedeu os filhos do Felisberto, mas essa parte da lore é interrompida logo no início do filme, então só os vemos bem no final do filme. Nesse filme, Rocco, Vacão, Felisberto e Spunk passaram 20 anos no espaço. Tudo que eles fizeram nesse tempo foi assistir ao desenho Os Cabeçudos, que inclusive tá numa fita VHS laranja, assim como as fitas dos Nicktoons. Esse desenho, Os Cabeçudos, foi apresentado na série original do Rocco em episódios especiais fantásticos, como Não Tenho Filho, da segunda temporada, e Frios Malucos, da terceira temporada, que falavam bastante sobre a produção de um desenho animado, além de relações de família, já que o criador do desenho, Ralph Cabeção, fez os cabeçudos baseados em seus pais, os vizinhos do Rocco. Quando o Rocco e seus amigos finalmente conseguem retornar à Terra, eles não têm que lidar somente com o mundo tecnológico do século XXI, mas também com o cancelamento do seu desenho favorito. O Vacão e o Felisberto vão se adaptando à nova realidade, mas é o Rocco, como sempre, que não consegue aceitar essas mudanças. Enquanto o Rocco descobre o cancelamento do seu programa favorito, a maior corporação da cidade, o conglomerado, entra em falência por causa de um erro de contas do Sr. Cabeção, que na verdade é culpa do pouso do foguete do Rocco. Quando o Rocco fala pro Sr. Cabeção da possibilidade de ganhar muito dinheiro trazendo o desenho dos cabeçudos de volta, o Sr. Cabeção planeja convencer o conglomerado a produzir o desenho. O Rocco demonstra desde o início não ter interesse em ser produtor do desenho ou coisa do tipo. Ele só quer que o desenho volte para que ele possa sentar no sofá e assistir na TV, como um fã mesmo. O CEO do conglomerado, o emelecado Senhor do Pet, que é um dos clássicos personagens da série original, decide que o ideal é fazer o desenho de forma digital, barata e automática, praticamente usando IA mesmo. A crítica é clara, e o Rocco sabe que essa não é a forma certa de fazer um desenho. Então, para fazer direito, ele quer encontrar o filho dos cabeções e trazê-lo de volta à produção. Após uma busca desenfreada pelo mundo e espaço sideral, eles finalmente encontram no meio do deserto o carrinho de picolés de Rachel Cabeção. Não sou mais o Ralph. Sou Rachel. Uau, legal! Isso é incrível! Bem o que a gente tá esperando! Vocês entendem como esse desenho é necessário? Bom, encontrando a Rachel, tudo se encaminha pro episódio especial dos cabeçudos ser feito. Só que o seu Cabeção não aceita a mudança da Rachel, até utilizando a frase que ele já tinha falado na série original. Eu não tenho filha! Eu não tenho filha! Rachel, apesar de decepcionada, faz a animação de qualquer forma e sozinha, mas tudo como uma forma de homenagear um momento feliz de sua vida e abrir a mente de seu pai. O filme do Rocco é justamente sobre mudança, sobre os personagens não conseguindo aceitar isso, que coisas fiquem diferentes, que desenhos sejam cancelados, que o mundo siga em frente e que pessoas mudem. Ao final do filme, o Sr. Cabeção e o Rocco assistem ao especial dos cabeçudos da Rachel, e por incrível que pareça ou não, quem fica mais decepcionado no final é o maior fã do desenho, o Rocco. Rachel adicionou um novo protagonista ao desenho, o bebê cabeçudo, e uma cena em família faz com que o Sr. Cabeção se emocione e aceite a Rachel. Só que ainda assim, o Rocco fica frustrado, ele não queria essas mudanças no desenho, ele não queria esse bebê, ele não queria reboot, soft reboot, ele queria o mesmo desenho que ele via 20 anos antes, exatamente como era. Inclusive, isso satiriza muitos fãs de desenhos animados, incluindo os de Padrinhos Mágicos. Ao final do filme, o Rocco aceita essas mudanças, pois apesar do passado ter deixado uma marca, criado o seu desenho favorito de uma forma específica e o mundo como um todo ser outro,
abraçar o presente e o que o futuro nos aguarda é a melhor opção. E saber lidar com essas mudanças, por mais complexas e definitivas que elas possam ser, não é somente aceitar o mundo com uma nova perspectiva, mas aceitar que você pode mudar também. Pessoal, esse vídeo não foi feito com a intenção de ser tão longo, eu peço perdão por isso. Então, para não gastar mais o seu tempo, eu vou apenas dizer obrigado por terem assistido até aqui. Isso significa muito pra mim, vocês não sabem o quanto. E eu espero que tenham gostado deste e que gostem dos próximos episódios do De Volta para o Cartoon também. Um fortíssimo abraço e até... O quê?